Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Vamos dar uma passadinha pelas primeiras páginas. Está aqui o Estadão. Tarcísio tem 49,1% e Haddad 42,6%, mostra Atlas Intel Estadão. Pesquisa relativa à eleição em São Paulo. E aqui em cima, um concerto dueto de maestros. Maestro João Carlos Martins, e a legenda é a seguinte: João Carlos Martins comandou a Baquiana Filarmônica do SESI São Paulo ao lado de um rival, ontem na Paulista, um robô treinado para reger a parte rítmica da orquestra. O público lotou a via, mas se emocionou mesmo com o maestro de carne e osso. Essa figura fantástica, eu não teria medo de dizer quase heróica, amante da música, que é João Carlos Martins, que superou, inclusive, enormes obstáculos físicos para continuar a sua vida de músico e agora a sua vida de maestro. A Folha de São Paulo, a Folha tem uma foto na primeira página que comemora os seus 105 anos. Aqui, olha, uma corrida que percorreu diversos pontos importantes, tradicionais de São Paulo. Corredores tomam as ruas do centro de São Paulo em celebração aos 105 anos da Folha. Participantes da corrida organizada pelo jornal se aquecem no Vale do Anhangabaú antes da largada da prova, que passou por pontos turísticos da capital paulista. Tá aqui, ó. Quero lembrar a você, e eu lembro disso com muito prazer, que eu trabalhei 15 anos na Folha, 8 dos quais eu dirigi a redação do jornal. Fui editor-chefe e editor responsável da Folha de São Paulo durante 8 anos e me orgulho disso, Tem ainda o valor, tá aqui, o valor não sai no fim de semana, sai na segunda-feira. Rombo de 60 bilhões do Master do FGC deve levar a mudanças regulatórias. Mexeu com os bancos. Os bancos, isso é uma vaquinha dos bancos para garantir que as pessoas vitimadas por fatores que levam os bancos à inadimplência em relação aos seus correntistas, etc., aos seus investidores, pague pelo menos uma parte pequena disso. Então, mas o prejuízo é muito grande. Há um ano, caso do banco de Daniel Vorcaro, ganhou os holofotes com a proposta de compra feita pela estatal BRB. Tem outra coisa aqui interessante sobre o aspecto da economia. E olha, eu fiquei surpreso. Devedoras contumazes, 13 milhões e 700 mil empresas devem... Não, 13.700 empresas devem 2,3 trilhões. Regulamentada sexta-feira, a lei do devedor contumaz
pode atingir 13.700 empresas com débitos inscritos em dívida ativa da União, estados e municípios superior a 15 milhões. Esse grupo representa 0,1% das quase 12 milhões de CPNJ e CPFs cadastrados. Apesar disso, essas companhias devem 2,3 trilhões. Quer dizer, 2 trilhões e 300 milhões, bilhões, 2 trilhões e 300 bilhões. Tá louco? Com a regulamentação, a União já pode notificar os contribuintes enquadrados na classificação. A dívida também precisa ser recorrente e cientificada. O valor apurou que inicialmente deverá ser selecionado um grupo pequeno de 800 mil devedores, não necessariamente os maiores, como teste da nova legislação. O devedor contumaz perde direito a benefícios fiscais, não pode participar de licitação, nem pedir recuperação judicial. Será que esse pessoal vai pagar ou vai encontrar? Boa parte deles provavelmente não consegue pagar, por N razões. Até pelos impostos altíssimos que o governo brasileiro lhes impõe. Mas boa parte tem uma boa parte de malandragem aí, mas eu estou achando difícil. Vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar. Mas é muito dinheiro, muito dinheiro. 2 trilhões e 300 bilhões de reais. Resolvia o nosso problema, né? Você não acha? Resolvia rapidamente o nosso problema. Bom, estão aí alguns dos principais jornais brasileiros e suas manchetes. E hoje saiu uma pesquisa, está aqui na CNN. Está aqui na CNN. Olha aí. Flávio tem 45,2% contra 44,1% de Lula no segundo turno. Quer dizer, o Flávio ganha por uma diferença muito pequena no segundo turno, aponta Paraná Pesquisas. Gente, ainda tem muita coisa para acontecer. Nós temos uma crise de caráter econômico no Brasil, à vista, né, no horizonte, e temos também uma guerra, várias guerras acontecendo no planeta. Então, é difícil fazer uma previsão dentro deste cenário pastoso, né, que a cena política se desenvolve. Vamos dar uma passadinha nesse noticiário da CNN. Irã confirma a morte de comandante responsável por fechar Estreito de Hormuz. Petróleo russo chega a Cuba após autorização dos Estados Unidos, diz a agência. Cuba faliu. Só falta... Faliu não, o governo morreu, só falta o atestado de óbito. Falta luz, falta água, falta comida que está racionada há muito tempo. O governo, falta combustível, né? A ilha é movida a diesel sob o seu aspecto elétrico, né? Enfim, aquela Cuba, né, que as esquerdas proclamavam como grande exemplo do socialismo na América Latina, nunca passou de uma republiqueta
repressiva, né? A Fidel Castro, aquela barba, aquele porte enorme, e Che Guevara, que engana. Tem essa foto do Che Guevara, que a molecada brasileira que anda com essas camisas, é libertária, mas anda com a camisa de um tremendo ditador, de uma figura asquerosa que é esse Che Guevara, né? Um assassino de milhares de pessoas, né? Que é visto por causa daquela foto dele com como um herói. É um monstro. Basta ver os escritos dele, se você não acredita na história, né? Matou um monte de gente, determinou a morte de outras centenas de pessoas, não tinha compromisso nenhum com a democracia, só com o autoritarismo. É uma figura deletéria, E aí vai toda essa história sendo colocada em pratos limpos, né, de Cuba, e a população reclamando, né, para comprar 200 gramas de carne e ter uma cadeiretinha, né, é um horror, quer dizer, é uma das provas do fracasso do socialismo, do comunismo em todo o mundo. E ainda persiste. Tem um ditador lá da linhagem dos Castro, etc. PSD vai anunciar Caiado como pré-candidato ao Planalto. Flávio tem 45,2 contra 44,1 de Lula no segundo turno, aponta Paraná Pesquisas. É o que nós já mostramos, né? 60,9% dos que votariam em Lula recebem Bolsa Família, aponta a pesquisa. No primeiro turno, Lula tem 41,3% contra 37,8% de Flávio. Isso no primeiro turno. Mas no segundo turno, por pouquíssimo, né? Por 1 ponto percentual, Flávio ganha de Lula. Então, se você olhar essa pesquisa, eu vou repetir, a eleição não está decidida. Tem muita coisa para acontecer. Por exemplo, o governo Lula, o PT, ainda não abriu as suas baterias contra Flávio. O Flávio Bolsonaro tem um passado político curto, mas conturbado. Então tem algumas histórias que vão ser exploradas durante a campanha eleitoral e até agora não o foram. Se o foram, isso foi feito quase sutilmente. Que histórias são essas? Aquela divisãozinha de dinheiro na Câmara de Vereadores, né? Como é que chama aquilo? Rachadinha. Hã? Rachadinha. Vocês conhecem bem, hein? Rachadinha. Aqui o pessoal tá com a rachadinha na ponta da língua. Rachadinha, né? E tem uma loja de chocolates que rendia, olha, da Copenhagen era a loja de chocolate. Hã? Da Copenhagen. Era uma franquia e não sei, vendia mais que a fábrica, né, Luiz? É uma coisa assim que vai ser explorada, quer dizer, ele tem um telhado de vidro e tal. Agora ele decidiu posar de bonzinho. Aliás, ele pode posar de bonzinho, ele está jogando parado, porque do jeito que está o governo Lula, ele pode jogar parado, que o governo cada dia se suicida mais um pouco, né? Opa, tem aqui um rádio berrando aqui.
Vamos ligar o rádio de comunicação interna. Turbina de avião explode durante decolagem no aeroporto de Guarulhos. Não aconteceu nada. Ele subiu, desceu, não tem feridos nem nada. Era um avião que rumava para os Estados Unidos, né? Não puseram da Delta Airlines. Na primeira página tiveram cuidado de não pôr o nome da Delta. Um avião da Delta Airlines apresentou falha na turbina durante a decolagem no Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos, na noite de domingo. Tá aqui, ó. Aí tem a sequência da explosão aqui. Não dá para ver direito. Diz aqui a legenda que é a sequência da explosão da turbina. A turbina de um avião da Delta Airlines pegou fogo durante a decolagem no aeroporto de Guarulhos na noite de domingo. Após a explosão, a aeronave, que tinha como destino a cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, retornou ao aeroporto de origem em um pouso forçado. Segundo a Delta Airlines, o voo DL-104 da companhia era operada com Airbus A330-323. O avião decolou de Guarulhos às 22h49 e retornou ao aeroporto na sequência, sendo recebido pela ARFF, Resgate e Combate a Incêndios da Aeronave. Pronto, aconteceu. E ainda, graças a Deus, não há feridos, não há vítimas desse fogo, né? Enfim, mesmo assim, a aeronave conseguiu voltar, estava próximo, só subiu e pegou fogo no aeroporto de Guarulhos. Vamos dar uma espiada no Globo de hoje. Tá aqui o Globo. Apoio à eleição direta para governo do Rio de Janeiro avança no STF. Você imagina, não tem uma decisão ainda sobre como serão as eleições para o mandato tampão no Rio de Janeiro. Ainda não tem. Deve sair nesses dias. Com o movimento se consolidando, dirigentes do PL também passam a admitir formato. Quer dizer, tá ganhando espaço, ia ser uma eleição indireta e uma série de incidentes acabou levando a essa ideia da eleição direta. É um mandato tampão, né? E aí teremos a eleição de verdade. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu ver que mais. Leite faz ofensiva e tenta brecar favoritismo de Caiado no PSD. O governador gaúcho Eduardo Leite buscou apoios fora do partido, como o dos economistas Armínio Fraga e Pércio Arida, para convencer Gilberto Kassab de que é a melhor opção para a presidência. Na votação interna, ele está atrás do Caiado. Era para o Caiado já ser nomeado candidato esta semana. O que se tinha no fim de semana é que o Kassab havia atendido ao clamor do governador do Rio Grande do Sul e adiado a decisão em que Caiado não seria nomeado, haveria mais tempo para observação, para a tentativa do governador do Rio Grande do Sul de melhorar a sua posição dentro do partido em relação ao eleitorado.
tem toda uma elaboração política a esse respeito, que é a seguinte: Caiado, que o PSD reconhece e é um bom candidato, Caiado tem mais de 70 anos e é um antigo político, sempre ligado à direita civilizada, mas sempre ligado à direita. Já o governador Leite do Rio Grande do Sul tem um pé na centro-esquerda, um pé na centro-direita. É um pouco ele exala a juventude. Ele tem 41 anos, né, e faz mais a imagem da figura de centro que dizem que o eleitorado gostaria que triunfasse nas eleições. Seria um homem de centro e que ele preenche melhor essa imagem. Então, tudo isso vai ser levado em conta, mas a gente não sabe, né? A última informação, a penúltima informação era que iam esperar um pouco mais, que o Kassab decidiu adiar essa indicação. Agora a gente vê aqui no Globo que é isso mesmo, né? Essa tentativa de brecar, e outro jornal aqui diz não, que o Caiado vai ser nomeado. O Lauro Jardim, na edição de ontem do Globo, diz uma coisa, dá uma notícia lá pequenininha, mas importante. Eu não quero me responsabilizar pela notícia, respeito o Lauro Jardim, eu estou dizendo com todas as letras. Ele diz que já está garantido o vice da chapa de Lula à presidência da República, que é o ex-governador de São Paulo e atual vice-presidente Geraldo Alckmin. Segundo Lauro Jardim, vai haver a repetição da chapa vencedora da última eleição presidencial. Deixa eu ver o que anotei de novo. Você sabia que o garotinho livrou-se de todos os processos, acusações, condenações? Elas foram anuladas. E o importante é que o garotinho agora está elegível. Volta ao cenário político. Com essa anulação das penas que pesavam sobre ele, o ex-governador do Rio está elegível. Amanhã deve levantar voo em direção à Lua, depois de 53 anos de estagnação do programa lunar dos Estados Unidos, o artefato Artemis. Ele não vai descer na Lua. Ele vai subir, leva 4 dias mais ou menos para chegar na Lua, dá a volta, né, entra na órbita da Lua e retorna à Terra. Isso deve começar amanhã. É essa movimentação. Enquanto isso, em São Paulo, vão inaugurar o monotrilho com 13 anos de atraso. 13 anos de atraso, o monotrilho para Congonhas. Você imagina, 13 anos de atraso. Isso é uma vergonha, 13 anos de atraso. E outra coisa aqui, ó, ciclovia do Rio Pinheiros libera trecho de 2 quilômetros após 12 anos. Uma vergonha. Com desbloqueio agendado para amanhã, dia 31, ciclovia volta a ter 22,2 quilômetros de extensão sem interrupção e torna-se a mais extensa de São Paulo. Olha que bonitinho. Monotrilho de Congonhas será inaugurado amanhã. Após mais de uma década de atraso,
O homem está indo para Marte, para a Lua, e aqui a gente não consegue botar 12 anos, 13 anos de atraso. Tenha dó, né, pessoal? Deixa eu ver. Estudo mapeia decisões mais estressantes da vida. Sabe qual é a decisão mais estressante da vida? É o trabalho. O trabalho lidera. Eu sabia, viu? O trabalho é estressante mesmo. A escolha, a preocupação, tudo isso. É uma... E aqui está um noticiário internacional. Após proibir, Israel autoriza a entrada de líderes da igreja no Santo Sepulcro. Alegando razões de segurança, as autoridades israelenses não permitiram a entrada do cardeal, fecharam as portas da igreja do Santo Sepulcro e, enfim, protestos, a missa foi realizada fora e agora Israel recuou, voltou atrás, sempre alegando questões de segurança. Enquanto isso, Benjamin Netanyahu quer ampliar o território que ia até o rio Litani, do sul do Líbano, que seria assim uma zona de segurança contra o Hezbollah. E aí tem gente dizendo que nada, ele vai anexar. Vamos ver. Existe uma tendência, uma das tendências dentro dos governos, do governo israelense, que quer o grande Israel, Israel dos tempos bíblicos. Vai ser meio difícil, mas que eles querem. É o pessoal mais religioso. Do Irã, o Irã denuncia que enquanto negociam, os Estados Unidos preparam a invasão. Ontem chegaram mais tropas ao Oriente Médio, né? O Irã enfatiza que os Estados Unidos querem tomar conta do país. Vão repetir o que já fizeram, não? Enquanto batem papo, enquanto tentam chegar a um acordo via diplomático, invadem. É uma invasão perigosa para os Estados Unidos, né? Perigas, faz tempo que eu não vejo essa gíria, perigas perder, porque é uma região difícil, né? Deixa eu ver uma coisa aqui que o Hélio Gaspari ressaltou, que prejudicam o Lula e porque o Lula está fazendo um mau governo. Quer ver? Tá vendo? Tem uma coisa que o Lula falou que não dá para aguentar. Tudo a gente vai comprando. É 50 aqui, 30 ali, 40, parece que não é nada. Mas quando chega ao final do mês, a somatória da quantidade de pouquinho vira grande. E a gente começa a ficar zangado. Trabalhei o mês inteiro, recebi meu salário e não sobrou nada. Aí vocês xingam. E xingam quem? O governo. Aí continua o Hélio. Culpar a população por um problema é a marca de governantes tontos. E Lula não está tonto porque o endividamento das famílias aumentou. O que leva a culpar o povo são as pesquisas. Segundo aí, o Lula culpar a população porque o salário não dá. Outra coisa que não está dando certo no governo é a fila do INSS. Vai chegar a 3 milhões e o governo ia acabar com a fila. E ainda os aposentados têm seu dinheiro roubado. Isso é uma tremenda vergonha e depõe eleitoralmente contra o Lula. Uma iniciativa boa, que é o pé de meia, que em vez de aumentar o comparecimento escolar, acabou reduzindo 6, pouco. Quer dizer, por enquanto não deu certo, uma iniciativa que parecia boa.
Aí o Lula não está com muita sorte na sua gestão e o perigo é ele se desesperar, segundo o editorial do Estadão, e começar a plantar bobagens em território nacional. Quem tomou cafezinho conosco? O diesel está caro, presidente. O senhor vai fazer como a Dilma, compra por 100 e vende por 80 e depois explode tudo? Bom, quem tomou cafezinho conosco? Samuel Silva, Mariana Fátima, Clemente Silva, Marílio Santos, Sérgio Carneiro, Augusto Rios, Cristiano Ramalho, Magali Dourado, Ana Seixas, Sidmar Silva, Caetano Reinaldo e Alan Lucas, Gabriel Barbosa, de Taubaté, Roberta Calegari, de Paranaguá, José Gilberto de Pelotas e Edson Brugnoli de Sinop. Pessoal, muito obrigado por sua audiência. Espero você amanhã aqui mesmo no Jornal do Boris. Bom dia.